Começando mais um react aqui no meu mundo, no seu mundo, no nosso mundo. O mundo do Gabriel, quem diria? Hoje eu tô com um pique, hein, galera? Hoje eu tô com um pique pra gravar. Então já vai se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa muito like nesse vídeo. Deixa muito like porque ajuda muito o crescimento do canal. E hoje nós vamos reagir ao quê? A um vídeo desse canal aqui do FutDocs. Canal interessante aqui de futebol. Eu sei que a gente não costuma falar muito de futebol, mas é um assunto que eu gosto muito. Nós vamos reagir a vídeos de uploaders que já postaram e vou futuramente produzir o meu próprio conteúdo falando de esportes. Se bem que aqui o nosso foco é o humor, o entretenimento, mas é claro que eu vou falar sim de esportes de uma maneira carismática e descontraída. Mas nesse assunto aqui, eu não sei se eu vou conseguir ser tão, como eu poderia dizer, calmo, carismático, engraçado, porque é um assunto sério, é um assunto delicado, é um assunto que me deixa frustrado e indignado. A seleção brasileira está oficialmente morta, tá? Tá morta. O que vocês estão vendo aí, entendeu? É uma máfia, olha só, a seleção mais suja do mundo aqui do Footmaster. Logo mais eu vou reagir a esse também. Gente, a seleção brasileira oficial, pentacampeã do mundo, ela está inativa, gente, está morta. O que a gente está vendo é uma máfia que a CBF criou, desculpa falar, mas todo mundo já falou, não tem mais como esconder, sabe? Eu não tô mais assistindo jogos, eu tô indo igual o Ronaldinho Gaúcho, eu tô indo na linha do Ronaldinho, gente, porque não dá mais, sabe? Não dá mais, entendeu? Agora vamos ver aqui o que o FutDocs tem a dizer, depois eu vou dar minhas considerações finais, bora reagir. Você consegue imaginar o Rei Pelé apontando o dedo para a cara de um torcedor e dando uma lição de moral? E quanto ao Cafu, você consegue imaginar? Lúcio? Dunga? Pois é, mas para o capitão Danilo, abaixar a cabeça e ir para o vestiário depois de um jogo ridículo pela seleção não era uma opção. Você deve estar se perguntando, tá, mas foi isso que destruiu a seleção brasileira? E para realmente responder isso, temos que voltar um pouco no tempo. A história das vitórias do Brasil nas Copas do Mundo começa em 1958, na Suécia. Naquela época, o futebol brasileiro ainda não tinha mostrado ao mundo seu verdadeiro potencial. Mas tudo mudou com a chegada de um menino negro do interior de Minas Gerais chamado Pelé. Com apenas 17 anos, Pelé iluminou os campos suecos com a sua habilidade e técnica. Ao lado de craques como Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil encantou o mundo com seu estilo de jogo ofensivo e criativo. A final contra a Suécia foi um espetáculo, com Pelé marcando 2 gols na vitória por 5-2. Foi o início de uma era de ouro para o futebol brasileiro, uma época em que a seleção brasileira começou a se tornar sinônimo de excelência e beleza no futebol. A campanha vitoriosa continuou em 1962, no Chile. Mesmo sem Pelé, que se lesionou no início do torneio, a seleção brasileira mostrou sua profundidade e talento. Garrincha, o anjo das pernas tortas, assumiu o protagonismo, levando o Brasil a mais uma conquista. A final contra a Tchecoslováquia foi mais uma exibição de futebol arte, com o Brasil vencendo por 3-1. A dupla de 1958 e 1962 colocou o Brasil como uma verdadeira potência no futebol mundial. Um time que não apenas vencia, mas encantava e inspirava todos que assistiam. Se 1958 e 1962 estabeleceram o Brasil como uma potência, 1970 cimentou seu lugar na história como a maior seleção de todos os tempos. No México, sob o comando de Zagallo, a seleção brasileira apresentou um futebol que beirava a perfeição, com um verdadeiro esquadrão composto por Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Carlos Alberto. O time era um show de habilidade e tática. Cada jogo era uma exibição de técnica e de paixão. A final contra a Itália, vencida por 4-1, foi a coroação de uma campanha impecável. O gol de Carlos Alberto, após uma jogada coletiva brilhante iniciada pelo Clodoaldo, é até hoje considerado o gol mais lindo da história das Copas do Mundo. O esquadrão de 70 não apenas venceu, mas redefiniu o que significava jogar futebol. Para mim, foi a maior seleção brasileira da história do futebol, a de 70. Na minha humilde opinião, eu sei que pode ter gente discordando, falando que foram outras, enfim. Mas pra mim, na minha humilde opinião, a seleção de 70, a tricampeã, foi a maior da história. Tem 94, tem 2002, que a gente vai ver aí mais pra frente. Mas, gente, isso sim
É seleção brasileira de verdade. Isso sim que é futebol raiz, isso que é futebol arte, isso que é paixão, amor ao esporte. Não essa palhaçada que a gente tá vendo atualmente. Vamos continuar. Após 24 anos sem conquistas, a seleção voltou ao topo do mundo em 1994 nos Estados Unidos. O time comandado por Carlos Alberto Parreira era uma mistura de talento ofensivo e solidez defensiva. Romário e Bebeto formaram uma das duplas de ataque mais letais da história, enquanto Dunga, o volante que mais acertou passes na história das Copas do Mundo, e Mauro Silva garantiam a segurança do meio-campo. A campanha no solo americano foi marcada por jogos duros e emocionantes. A final contra a Itália foi um teste de nervos, decidido nos pênaltis após um empate sem gols. Quando Roberto Baggio errou a cobrança decisiva, a alegria e a euforia tomaram conta do Brasil. O tetra era finalmente nosso depois de 24 anos, e uma nova geração de torcedores pôde finalmente celebrar o retorno da seleção brasileira ao topo. A Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, trouxe de volta o esplendor perdido em 1998 e a alegria do futebol brasileiro. Sob a batuta de Felipão, o Brasil apresentou um time repleto de talentos e com uma vontade inabalável de vencer. Ronaldo, que tinha sofrido uma lesão grave que quase acabou com a sua carreira, fez um retorno triunfal liderando o Brasil. Ao lado dele... Gente, que saudade dessa época. Eu tinha 6 anos quando essa seleção brilhou pro mundo inteiro. O que foi 2002? Eu sei, 94 foi lindo, né? Enfim, porque 94, não sei se vocês sabiam, muitos vão saber, né? Que 94 foi um ano complexo, né? Foi um ano meio tenso, foi triste, né? Em maio, quando Ayrton Senna nos deixou naquele fatídico acidente, né? Que depois isso vai ser um assunto para um outro vídeo, que eu vou trazer aqui pro canal, tá? Futuramente. Mas enfim... E o Brasil meio que teve a redenção, né? Foi uma homenagem para Ayrton Senna esse título de 94, né? E agora em 2002, na continuação, sei, poderia ter ganho em 98, né? Mas tiveram algumas falhas aí, né? Que já é um outro tema, já é um outro assunto, que também seria para um outro vídeo. E agora em 2002, eu não consegui ver exatamente como que foi. Eu era criança, eu tinha 6 anos, eu nem acompanhava futebol direito, como eu acompanho hoje em dia. Mas na época... eu era só uma criança que só queria brincar, jogar videogame, sair com os amigos, sabe? Eu era muito assim desatualizado, era muito leigo no quesito esportes. Mas eu senti que parece que durante as férias de julho virou uma festa, era rojão, era buzinaço, era barulho na rua, entendeu? Foi uma verdadeira festa nacional, né? O título de 2002, né? O Penta. A conquista do Penta foi algo simbólico, não só para a história do nosso esporte, do nosso país como um todo. Enfim, eu assisti os lances, eu vi os melhores momentos do Brasil na Copa de 2002. Gente, isso não era futebol, isso era magia dentro de campo, entendeu? E o Ronaldo foi um grande exemplo de superação, o Ronaldo Fenômeno. Por isso que ele é um fenômeno, né? Cara persistente, batalhador, o cara teve raça igual o Romário teve, junto com o Bebeto e com o resto da galera em 94, enfim. Esse espírito vencedor sempre existiu também em 98 e agora aí nessa imagem que vocês estão vendo em 2002, aí o Rivaldo e o Ronaldinho. Pois é, era isso que o Brasil sempre teve, essa que era a essência da seleção brasileira, entendeu? Um time que nunca desistia, um time que sempre prezava evolução, o amadurecimento, o crescimento. Era um time que tinha raça, ia pra cima, tinham técnicos bons, sabe? Nós tivemos Zagallo, nós tivemos Parreira, tivemos Felipão no auge deles, enfim, foi uma era de ouro do futebol brasileiro e todo mundo quer voltar nisso. E de fato, o Ronaldo, muita gente falava, né? Pô, teve a lesão lá no joelho, acabou a carreira dele, entendeu? Parecia que a carreira dele acabou quando ele jogava ainda na Inter de Milão. Mas, gente, isso é um caso isolado. É difícil um jogador se recuperar de lesão, ainda mais quando tem, né, uma lesão grave no joelho. Gente, é sério. Lesão no joelho é uma coisa muito delicada, uma coisa muito complexa. Dificilmente um jogador volta ao auge físico, volta a brilhar depois de uma lesão grave no joelho. O Ronaldo foi um caso isolado, mas que bom que ele se recuperou, ele se superou, né?
e trouxe o Penta pra gente, foi bola de ouro, enfim. Só faltou ganhar a Champions lá no Real Madrid com aquele time de galácticos, mas beleza. São as coisas da vida, né? A lei da vida, mas enfim. Olha só, gente, que imagem deslumbrante, que imagem simbólica para nossa cultura, para o nosso esporte, enfim. É uma era que a gente era feliz e não sabia, né, gente? E hoje a gente começa a dar valor a uma coisa que ficou no passado. A gente quer voltar atrás, a gente quer voltar nos velhos tempos, mas é impossível. Enfim, vamos continuar. Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho criaram jogadas mágicas e decisivas. A final contra a Alemanha foi um espetáculo à parte, com Ronaldo marcando 2 gols na vitória por 2-0. O Brasil se tornou a primeira seleção do mundo e da história a conquistar 5 Copas do Mundo. E a imagem de Ronaldo erguendo a taça com seu sorriso largo ficou eternizada nos corações de todos os amantes de futebol. Mas foi aqui que tudo começou a ir por água abaixo. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha deveria ter sido mais um capítulo glorioso na rica história da seleção brasileira. Afinal, o Brasil chegava como atual campeão, ostentando uma equipe repleta de estrelas de renome mundial. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano e Roberto Carlos formavam uma equipe que, no papel, era praticamente invencível. Olha esse time, gente. Olha esse time. Olha o goleiro. O goleiro era bom, né? Não era o nível do Marcos, né? Do São Marcos, não era o nível do Tafarel, mas era um monstro de goleiro, o Dida. Era praticamente impossível fazer gol nele. Era impossível acertar o gol dele. Olha isso, gente. Olha a lateral. Cafu, Roberto Carlos. Olha só essa dupla de zagueiros. Era impossível passar. Era impossível passar aí. É uma muralha verde e amarela, protegendo o goleiro e o goleiro protegendo o gol. Entendeu? Não sei se vocês sabem. Os defensores são como se fossem seguranças, né? Guarda-costas do goleiro. Eu sei, eu tô sendo metafórico aqui, mas é mais ou menos assim que funciona. Olha isso, Emerson, Zé Roberto. Olha só o meio-campo, gente. Olha o meio-campo. Pô, tinha Kaká, que tava prestes a conquistar a bola de ouro. Ronaldinho. O Fenômeno, né? Também o Adriano. Isso no auge, todo mundo no auge da carreira. E eles foram campeões da Copa das Confederações 2005, que foi linda. Linda demais, linda de ver. A gente pensava, pô, vai ser impossível a gente perder. Eu lembro quando a gente estava vendo a Copa do Mundo de 2006. Eu estava com os meus amigos da escola, meus amigos que moravam no meu prédio, na época que eu morava em apartamento. A gente se unia sempre, a gente ficava feliz porque os professores estavam liberando a gente mais cedo das aulas pra gente poder ver os jogos. Porque os professores, os funcionários da escola, todo mundo queria sair mais cedo do trabalho, queria acabar com as aulas antes, estava liberando os alunos das aulas, entendeu? Adiava a prova, adiava a entrega da lição de casa, de trabalhos, né? Trabalhos em grupo, sabe? Justamente pra gente poder aproveitar os jogos, ver essa Copa do Mundo. E era muito legal, a gente colecionava álbum de figurinha, trocava figurinha repetida. Ah, você tem tal jogador? Vai, troca comigo que tá repetida a carta não, a figurinha. Ah, tenho figurinha repetida, você não tem? Troca comigo. Era muito da hora, era muito da hora. Os professores às vezes colocavam TV na sala ou no pátio pra gente assistir os jogos. E era uma energia, uma emoção que não volta mais, né? Não sei se vocês que me acompanham aí do meu público, né, se vocês inscritos que ainda estão na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, se vocês tiverem algum relato aí, alguma observação, alguma contestação, alguma experiência que vocês tiveram ou futuramente possam ter, coloque aqui nos comentários, vamos debater, né? Vamos fazer um debate aqui. Mas olha só, gente, olhando para essa imagem, esse time, o que faltou? Faltou engajamento, faltou entrosamento, faltou um pouco mais de conexão. Esse time faltava uma conexão. Tinha que ter uma conexão mais aprofundada, sabe? O time precisava estar mais conectado, precisava estar mais engajado, mais entrosado, mais motivado. Era para ser mais persistente, era para treinar mais, era para ter mais raça. Isso que faltou. Faltou isso, entendeu? Faltou mais ousadia, faltou mais coragem. Porque tinha tudo, gente. Tava com a faca e o queijo na mão pra ser Hexa em 2006. Era o ano perfeito pro Hexa.
Mas por quê? O time era uma bagunça, era uma várzea, os caras achavam que já estava ganho, porque foram campeões, né, na Copa passada, ganharam as confederações, era uma seleção de estrelas, era, entendeu? A época de ouro do futebol brasileiro. Só de ver isso, todo mundo ia tremer, todo mundo ia se assustar, e a gente ia nadar de braçada e ganhar a Copa fácil. Gente, não. Óbvio que não. Como o Galvão Bueno falou, faltou treinamento, faltou engajamento, não, faltou a conexão pro time realmente funcionar. Isso quando o Brasil perdeu da França, lá com o gol do Thierry Henry. O Galvão Bueno, ele comentou, ele falou, ó, temos grandes estrelas, mas essas estrelas não estavam conectadas, não estavam focadas no jogo, faltou foco, faltou raça, faltou determinação, coisa que a Itália teve, Portugal teve com o Felipão, a França teve, mas a Itália foi o time que mais persistiu, foi o time que mais teve raça, por isso que foi, né, a Itália foi a campeã do mundo. Mas é isso, gente, isso que faltou pro Brasil ser hexa em 2006. O Ronaldo acima do peso, Adriano querendo aposentar, Ronaldinho só pensando em festa, só pensando em zoeira. Enfim, ele jogava demais, né, no Barça nessa época. Todo mundo no auge da carreira. O Kaká era o único que estava persistente. É o cara que estava focado desse quadrado mágico. Eu acho que ele era o mais engajado de todos. Era o mais focado. Você vê que o Kaká estava voando no Milan. Ganhou Champions no ano seguinte, né? Levou a bola de ouro. O último brasileiro a ganhar a bola de ouro, né? Eterno Kaká, lenda. A expectativa era alta. Os torcedores acreditavam que o Hexa estava ao nosso alcance, mas o que se desenrolou foi uma série de eventos que levariam a uma das mais dolorosas nem me lembra disso. Ah, não. Oh, tira essa imagem daqui. Meu Deus do céu. Nossa, cara. A gente falando de 2006 já pulou pra 2014, gente. Pior jogo da história da seleção brasileira. Pior jogo de todos. Sério. Vexame mundial. Eu assisti esse jogo. Eu quase quebrei a TV de tanta raiva. Quase dou um soco na TV, ia quebrar o negócio do meio. Enfim, vamos continuar. Decepções na história recente do futebol brasileiro. Desde o início da Copa, alguma coisa parecia errada. Apesar de vencer a fase de grupos com relativa tranquilidade, o Brasil não apresentava o futebol dominante que todos esperavam. O time parecia lento, desorganizado e, acima de tudo, complacente. As vitórias contra a Croácia, Austrália e Japão mascararam problemas profundos que se manifestariam de maneira devastadora nas fases eliminatórias. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou o Gana. Apesar da vitória por 3-0, as falhas defensivas e a falta de coesão do time começaram a ficar evidentes. Era como se a magia do futebol brasileiro estivesse desaparecendo, substituída por um jogo previsível e totalmente sem brilho. A atuação de Ronaldinho, eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior, foi especialmente decepcionante. O gênio que encantou o mundo no Barcelona parecia uma sombra de si mesmo, incapaz de criar jogadas decisivas. E então vieram as quartas de final contra a França, um déjà-vu amargo da final de 98. Zinedine Zidane, na sua última Copa, comandou o meio-campo francês com maestria, enquanto a seleção brasileira parecia perdida em campo. O gol de Thierry Henry, após uma cobrança de falta perfeita de Zidane, foi o golpe de misericórdia. O Brasil, com todas as suas estrelas, foi eliminado de forma melancólica e também merecida. A apatia do time em campo refletiu uma falta de preparação e um sentimento gigantesco que já estava tudo ganho. O que se viu após essa eliminação foi um país em choque. Como uma equipe tão talentosa poderia ser eliminada tão facilmente? A resposta estava nas falhas estruturais e na gestão da seleção. A preparação física foi questionável, e o técnico Carlos Alberto Parreira foi criticado por suas escolhas táticas e pela incapacidade de motivar um elenco de estrelas. O elenco foi acusado de estar mais preocupado com os contratos publicitários e festas do que com a própria busca pelo Hexa. A Copa de 2006 marcou o início de uma série de desilusões para os torcedores brasileiros. Foi o começo de uma era onde o Brasil, apesar do seu talento inegável, falhou em entregar os resultados esperados em grandes torneios. A partir daquele momento, o brilho e a invencibilidade da seleção começaram a se desvanecer, deixando um legado de questionamentos e a necessidade de uma profunda reflexão sobre o futuro do futebol brasileiro. Se a eliminação de 2006 foi uma decepção, os anos de 2010 e 2014 trouxeram verdadeiros vexames que deixaram cicatrizes profundas no coração de todos os torcedores brasileiros.
Em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, a seleção brasileira entrou no torneio com grandes esperanças de redenção. Comandado pelo Dunga, o grande capitão do título de 94, a equipe tinha um estilo de jogo pragmático e também disciplinado, que contrastava com a magia e a alegria do futebol brasileiro que todos conheciam e amavam. Tudo bem, a promessa era de que a seriedade traria o Hexa, mas a realidade foi totalmente diferente. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Holanda. A Monday hoje, quando a gente começa o dia, é a primeira aba que a gente abre e a última que a gente fecha. O início do jogo trouxe esperança com um gol de Robinho logo no início, mas a segunda metade foi um desastre. A Holanda virou o jogo com 2 gols e a equipe brasileira perdeu completamente a compostura. A imagem de Felipe Melo sendo expulso após pisar em Robin é emblemática do colapso mental que tomou conta da seleção. A derrota por 2-1 foi um golpe duro, mas a verdadeira humilhação estava por vir 4 anos depois e em casa, aqui no Brasilzão. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil deveria ter sido uma celebração do futebol nacional, sabe? Um momento de redenção e de glória. A expectativa era imensa e a equipe, agora sob o comando do lendário Felipão de 2002, carregava a esperança de um país inteiro. Mas o que aconteceu nas semifinais contra a Alemanha foi algo que nenhum torcedor jamais esquecerá. O jogo no Mineirão começou com um gol cedo dos alemães. O que se seguiu foi um colapso sem precedentes. Em um intervalo de 18 minutos, a Alemanha marcou 5 gols. O Brasil parecia mais uma equipe de amadores, desorganizada e completamente perdida. O placar final de 7-1 foi um massacre, uma humilhação histórica que ecoou pelo país e por todo o planeta. As lágrimas de Davi Luiz e a incredulidade de Júlio César simbolizavam o desespero e a vergonha de uma nação inteira. Para completar esse desastre, o Brasil ainda perdeu a disputa pelo 3º lugar para a Holanda, com um placar de 3-0, terminando a Copa com 2 derrotas humilhantes consecutivas. Esses vexames de 2010 e 2014 não foram apenas derrotas em campo, foram traumas profundos que fizeram todos se perguntarem: onde está o Brasil de 1970? O que aconteceu com o jogo bonito? Onde estavam a criatividade e a alegria que definiram gerações de jogadores? A sequência de fracassos deixou claro que tinha alguma coisa muito errada. A falta de planejamento, a arrogância e a complacência, além de uma administração problemática na CBF, criaram um ambiente onde o talento não era o suficiente. A nação do futebol tinha caído de joelhos, e o amor do povo pela seleção parecia cada vez menor. Depois do pesadelo de 2014, a Copa do Mundo de 2018 na Rússia trouxe uma nova onda de esperança para o Brasil. Comandada por Tite, um técnico que tinha conquistado respeito e títulos com o Corinthians, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012, a seleção parecia estar no caminho certo para a redenção. O plantel também era promissor, com jovens talentos emergentes como o Coutinho e estrelas experientes como o Neymar, todos prontos para apagar a memória amarga das derrotas anteriores. O Tite trouxe uma disciplina tática e uma mentalidade vencedora à equipe. Sob o seu comando, o Brasil tinha conquistado a vaga para a Copa do Mundo com autoridade, liderando as eliminatórias sul-americanas. Neymar, recuperado de uma lesão séria, era o grande nome do time, apoiado por jogadores como Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e também o Casemiro. A defesa, sólida e bem organizada, contava com a experiência de Thiago Silva e Miranda. O time parecia ter encontrado um equilíbrio entre talento ofensivo e muita solidez defensiva, algo que faltou muito nas campanhas anteriores. A fase de grupos foi promissora, com o Brasil mostrando um futebol consistente e muito eficiente. Após um empate difícil contra a Suíça, vieram as vitórias sobre Costa Rica e a Sérvia, garantindo a liderança do grupo. Nas oitavas de final, uma vitória convincente contra o México reafirmou a confiança da torcida. O Brasil parecia ter reencontrado seu caminho e a esperança do hexacampeonato estava viva. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final quando o Brasil enfrentou a Bélgica. O jogo começou mal, com um gol contra do Fernandinho logo no início, seguido por outro gol de De Bruyne. Apesar de ter saído um gol do Renato Augusto, o Brasil não conseguiu superar a desvantagem e foi eliminado com uma derrota amarga por 2-1. A eliminação foi um duro golpe para a torcida brasileira. Eu lembro desse dia. Nossa senhora. Eu cheguei até a brigar com meus amigos, sabe? Porque eles chamaram pra um rolê e eu tava querendo... Eu tava querendo pular, né, o rolê. Tava querendo pular, tava querendo dar balão, eu não queria ir. Eu tava muito pé da vida, gente. Eu tava muito bravo, tava muito estressado, tava muito frustrado. Eu não queria sair de casa, mas eles ficaram... é só porque o Brasil perdeu a Copa. É futebol. Que sei lá o quê. Vamos sair. Eu falei, tá bom, né? Vamos tentar esfriar a cabeça. Porque, gente, eu tava com a cabeça
Tava fervendo. Minha cabeça tava fervendo mais que pizza no forno, sabe? Tava fervendo mais do que picanha na brasa. Tava pé da vida, gente. Eu não posso nem falar a palavra aqui. Que via mais uma vez o sonho do Hexa adiado. Essa dor foi agravada pela sensação de que o time tinha potencial para ir mais longe, porém falhou nos momentos decisivos. As críticas se voltaram para o Tite e alguns jogadores, questionando decisões táticas e a preparação mental da equipe para os jogos de alta pressão. Apesar da desilusão, a campanha de 2018 foi um passo na direção certa, mostrando uma evolução em relação ao desastre que aconteceu em 2014. O Brasil tinha reconquistado um pouco do seu respeito no cenário internacional e até ganharia a Copa América no ano seguinte, mas a espera pelo 6º título mundial continuava. A frustração era palpável, mas tinha uma nova determinação para corrigir os erros e voltar mais forte na próxima oportunidade. A Copa de 2022 no Catar era vista como uma grande chance de redenção do Brasil após a dolorosa eliminação em 2018. A confiança do técnico Tite ainda era forte. Sob sua liderança, a seleção tinha demonstrado consistência nas eliminatórias e também na Copa América, onde conquistou o título em 2019 e chegou na final em 2021. O elenco era um mix promissor de experiência e juventude, com Neymar como a estrela principal, cercado por jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Lucas Paquetá, que tinham mostrado grande potencial nos seus clubes. A fase de grupos foi relativamente tranquila, com vitórias convincentes sobre a Sérvia e Suíça, e uma derrota irrelevante para esse gol do Pombo, gente. Esse gol do Richarlison. Gente do céu. relativamente tranquila, com vitórias convincentes sobre a Sérvia. Olha isso, olha esse movimento, olha essa acrobacia. Gente, na hora que eu vi, tava eu e meu pai vendo na sala, na TV da sala. E deu pra ver os vizinhos também comemorando. Gente, eu quase chorei de emoção. Vendo esse gol. Falei, mano, é agora, é agora. Finalmente a 6ª estrela vem. Porque o que acontece? Em 2002, o Edmilson fez um gol assim de voleio, né? Pô, é muita coincidência. O Richarlison, que é um grande fã do Ronaldo, tem um Ronaldo Fenômeno como ídolo dele, que ele falou que se o Brasil chegasse na final, né, na final da Copa, ele ia fazer o penteado, né, igual do Ronaldo, pra fazer uma referência, entendeu? A gente tinha tudo pra ser campeão do mundo, tudo. Mas enfim, vocês vão entender por que deu errado. Mas olha, tem que printar e fazer um quadro nessa imagem, porque isso é relíquia, hein, gente? Relíquia, esse golaço, que infelizmente não ganhou o Puskás, né? Merecia o Puskás, esse golaço. O gol mais bonito da Copa, disparado. E Suíça, e uma derrota irrelevante para o Camarões já com a classificação garantida. O Brasil parecia sólido, exibindo um futebol envolvente e uma defesa bem organizada. Nas oitavas de final, o time passou com facilidade pela Coreia do Sul, vencendo por 4-1, e as esperanças do hexacampeonato se renovaram. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final contra a Croácia. O Brasil abriu o placar na prorrogação com um gol do Neymar, que igualou inclusive o recorde de Pelé como o maior artilheiro da seleção. Parecia que a classificação estava garantida, mas a Croácia empatou nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis. Foi um golpe gigantesco e mais uma vez o Brasil sucumbiu. Rodrigo, a jovem promessa do Real Madrid, perdeu a sua cobrança e Marquinhos também não conseguiu converter, resultando na eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2022. Eu quebrei o controle da TV. Eu joguei na parede e quebrei o controle. Eu poderia ter jogado na TV e quebrar a TV. Eu tava muito pé da vida. Acho que foi a pior raiva que eu senti dessa seleção que tá morta. A frustração tomou conta do país. As críticas a Tite e ao elenco foram intensas. Muitos questionaram a preparação psicológica da equipe e as escolhas táticas do treinador. O Brasil mais uma vez falhou em momentos decisivos, revivendo a sensação amarga de oportunidades perdidas. A eliminação deixou um vazio, e as críticas ao comando de Tite aumentaram exponencialmente. Para piorar a situação, nós assistimos a Argentina, liderada pelo Messi, conquistando o título mundial. Foi um golpe duplo, a decepção de mais um fracasso na busca pelo Hexa e a alegria do principal rival levantando a taça do mundo. Olha, a situação da Argentina, gente, porque é estranho muitos brasileiros dizerem que torceu para a Argentina, né, que torceram para a Argentina, que sim, é a nossa principal rival, não significa que são necessariamente nossos inimigos, né?
são concorrentes, são adversários, mas não são inimigos. Não são pessoas pra gente ter ódio, rancor. Eu sentia antes, né? Eu sentia, mas como minha cabeça tá mudando, tô amadurecendo aí com o passar do tempo, eu já não olho essa imagem aí como algo frustrante. Porque, gente, eu tava mais com raiva da França. Da França. Eu não queria a França ganhando a Copa de novo. Enfim, por outros motivos que eu não vou revelar ainda, que eu não queria, em hipótese alguma. Eu sempre torço contra a França. Sempre torço contra a França. Não é por ódio aos caras, não é por rancor, não é por nada, sabe? Eu não tô sendo preconceituoso, eu não tô sendo misógino. Mas é hipocrisia você torcer pra Argentina. Não, gente. Olha o Messi. Olha o Messi. Eu sei, dá pra ver o Depô ali, dá pra ver o Dibu lá atrás, o Dybala, o Di Maria, o Julián Álvares, Paredes. Eu já falei o Depô? Acho que falei o Depô. Mas enfim, tá todo mundo aí, a seleção toda. Eles jogaram pro Messi. O Messi foi um grande líder, ele é um grande líder. Enfim, o maior recordista da história da Bola de Ouro. O segundo maior depois do Pelé é o Messi. O segundo maior é o Messi. O Messi tá acima de todos. Só tá abaixo do Rei Pelé. Enfim, tá acima do Maradona? Tá. Eu sei que o Maradona era uma figura muito polêmica, muito controversa. Um cara era engraçado, carismático, zoava pra caramba. E o Messi é um cara mais quietão, mais introvertido, mais na dele, um cara mais de família. Mas cada um tem o seu perfil. Mas é isso, gente. Pelo menos um sul-americano foi campeão do mundo de novo. Porque, pô, beleza, o Brasil ganhou lá em 2002. E depois é sempre europeu ganhando a Copa do Mundo. E finalmente a América do Sul voltou a dominar o mundo, voltou a abraçar o mundo. Foi legal de ver. E, enfim, a cara do Mbappé lá, enfim. É uma personalidade meio arrogante, meio egocêntrica, né? Um cara meio orgulhoso e mereceu ser derrotado. Enfim, eu só espero que ele mude, que ele amadureça, que ele deixe de ser quem ele é. Enfim, e é o lado profissional. O cara é um grande jogador, óbvio, ele tem potencial para ser um grande craque. Mas ele precisa mudar o lado pessoal, gente. Eu olho sim pro lado pessoal. Para eu valorizar um artista, um músico, um cantor, um ator, um jogador, enfim, um piloto, né, de Fórmula 1 ou de outras categorias do automobilismo, enfim, uma pessoa em si, para eu poder admirá-la, tem que admirar os dois lados, tanto o profissional como o pessoal. Se o cara é um grande profissional, é um cara talentoso, um cara dedicado, um cara motivado, um cara habilidoso, mas é um cara mau caráter, eu não vou admirar. Eu sei, esse é o meu ponto de vista, vocês podem ter o de vocês. Mas beleza, essa foi a Copa de 2022. O Messi mereceu ser campeão do mundo. Enfim, o cara já zerou o futebol, né? Zerou o futebol. Se ele quiser aposentar, ele pode ficar lá de boa com os filhos, com a esposa, com a família. Ele pode, porque ele já é um cara bem sucedido, muito pela sua dedicação e pelo dom natural que ele tem. Esse cara eu tiro meu chapéu, esse tem meu respeito. Os demais aí já são um caso à parte, mas o Messi é o principal. Esse sim eu tenho um respeito histórico, assim, um respeito astronômico pela lenda que ele se tornou, pelo mito. O Messi finalmente conquistava seu título mundial, solidificando seu lugar na história do futebol, enquanto o Neymar e o Brasil ficavam mais uma vez na sombra do sucesso alheio. A era Tite, que começou com tanta promessa, terminou em decepção, deixando uma sensação de desamparo e uma necessidade urgente de reavaliação e reconstrução da CBF. O Brasil entrou na Copa América desse ano. What is this? Double drop gem? It can trigger continuous drops and increase drops. Ano de 2024 com grandes expectativas e um desejo de se redimir após as desilusões nas últimas Copas do Mundo. Sob a liderança de um novo técnico, Dorival Júnior, a seleção buscava resgatar a glória perdida e mostrar ao mundo que ainda era dona das 5 estrelas no peito. Porém, o que se viu foi uma série de jogos ridículos que deixaram todos frustrados e questionando o futuro da seleção. A estreia do Brasil na Copa América contra Costa Rica foi cheia de dificuldades. Apesar desse favoritismo, a seleção não conseguiu superar a bem organizada defesa costarriquinha e terminou o jogo com um empate sem gols. Vini Júnior e Rafinha tentaram criar chances, mas faltou efetividade no ataque.
O time parecia desorganizado e sem conexão nenhuma, levantando dúvidas sobre a capacidade do Dorival de ser o técnico correto. No segundo jogo, a primeira vitória contundente veio contra o Paraguai, vencendo por 4-1. Vinícius Júnior foi o destaque dessa partida, mostrando um desempenho acima da média pelo que já vinha jogando. E apesar dessa vitória, é importante destacar que o Paraguai era um time fraco, com defesas abertas e muito lentas. Mas mesmo assim, o desempenho do Brasil contra o Paraguai trouxe um alívio momentâneo e que sim, todos devem comemorar. No terceiro jogo contra a Colômbia, foi ladeira abaixo total. Ai, 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 minha cara. Ai, ai, minha bochecha. Ai, meu dente. Ai, meu lábio. Ai, meu nariz. Au! Meu maxilar. Minha mandíbula. Meus olhos. Minhas pálpebras. Gente, isso foi... alívio momentâneo e que sim, todos devem comemorar. No terceiro jogo... replay. Foi o Vini Júnior que atacou o Rames? Foi, né? Foi o Vini. Jogo contra a... ai, minha... ai. Isso dói, hein? Isso dói. Isso... Colômbia foi ladeira abaixo total. O Brasil começou dominando a partida até sair um belíssimo gol de falta do Rafinha, e sabendo que precisava apenas do empate, a seleção colombiana botou pilha e o Brasil comprou. Aí, ó, tomou, né, Vini? O Vini é um bom jogador, joga muito lá no Real Madrid. O cara tem potencial pra, né, ser um grande jogador lá na Europa, né, ser um grande artilheiro do Real, fazer a diferença na Champions, na Copa do Rei, na La Liga... Mas na seleção deixou a desejar, né? Como muitos... É que acontece, gente. Errar é humano. O ser humano é falho. Perfeito é só Deus que tá lá em cima. Só Deus é perfeito. Nós somos seres humanos e estamos aqui na Terra só de passagem. Entendeu? E todo mundo vai errar aí durante a vida. É errando que se aprende, Mas a gente vai continuar errando. Em erros diferentes. A gente não pode persistir no mesmo erro. Senão é problema grave. Entendeu? Você persistir no mesmo erro aí é sinônimo de ser idiota, de ser burro, de ser babaca, né? Mas isso aí foi um erro clássico. Eu sei que o Vini é uma grande figura aí na batalha contra o racismo, contra a opressão. Eu tô do lado dele nessa disputa porque tem que acabar com o preconceito. A gente precisa ter mais igualdade, mais empatia, mais respeito ao próximo. Mas nesse caso aí o Vini errou, né? Não precisava ter cavado a falta dessa forma e machucar o Rames e ser punido com esse cartão amarelo. Aproveitando da confusão que os jogadores da seleção brasileira compraram, a Colômbia empatou em 1-1 e dominou totalmente o jogo, deixando o Brasil à mercê de um jogo horrível. A coisa mais medonha que aconteceu, além do pênalti, claro, em Vini Júnior, que o juiz meteu a mão na cara dura, foi o Dorival Júnior tomando decisões totalmente medíocres, como em certos momentos do jogo em que ele colocou o Vinícius Júnior de centroavante e o Rafinha na esquerda cruzando bolas para o Vinícius Júnior, mostrando que o Dorival estava totalmente perdido com um time desorganizado e sem direção. Depois de ver a enorme besteira que fez, Dorival tirou o lateral esquerdo, o Wendel, e só colocou o Endrick aos 40 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava completamente perdido. A seleção, que ficou lançando bola de um lado para o outro e recuando para o goleiro, viu finalmente o juiz terminar o jogo. Sinceramente, esse foi um dos piores e mais vergonhosos jogos da seleção brasileira dos últimos 20 anos. Mesmo sendo classificado para as quartas de final, a seleção não conseguiu parar de envergonhar os torcedores. O jogo contra o Uruguai foi bem apático, com o Dorival cometendo os mesmos erros do jogo passado e indo mais além. Os 90 minutos terminaram empatados e, como não tinha prorrogação, foi direto para os pênaltis. A cena mais marcante desse espetáculo aconteceu antes da disputa dos pênaltis. Enquanto Bielsa estava de um lado do campo selecionando os seus melhores jogadores para as cobranças de pênalti, do outro lado estava Dorival Júnior, onde foi claramente ignorado igual uma criança na rodinha de amigos da escola, tentando conversar com seus jogadores e escolher quem iria começar batendo o primeiro pênalti. E essa era a receita do bolo não só para o fracasso dos últimos 18 anos, mas como também daquele mesmo dia. Éder Militão, que não bate pênaltis nem nos treinos do Real Madrid, foi o primeiro nas cobranças e, claro, ele errou. Quem diria, né? A próxima bola fora veio de um jogador chamado Douglas Luiz. Enquanto isso, o Uruguai, que teve seus melhores batedores... A questão do Douglas Luiz, gente, esse aí eu vou falar. Um jogador ok, sabe? Um jogador ok. Pra jogar numa Premier League, joga lá no Aston Villa, né? Aston Villa. Me corrija se eu estiver errado. Enfim.
Ele, na minha humilde opinião, não é um jogador de seleção brasileira. Não é, tá? E um grande golaço que ele fez, um golaço histórico, foi fora de campo, que eu nem vou falar, né? Nem vou falar, não vou comentar que golaço foi. Deixa pra depois, deixa em off, né? Deixa em off. Torcedores escolhidos a dedo por Bielsa comemoravam o último gol de Manuel Ugarte, se classificando para a semifinal contra a Colômbia. E como se um raio não caísse 2 vezes no mesmo lugar, vimos de novo da TV de nossa casa a Argentina levantar mais um caneco e comemorar muito. À medida que a Copa América termina com a Argentina campeã, as esperanças de um resgate glorioso parecem cada vez mais distantes. A falta de coesão tática e as decisões erráticas do técnico Dorival Júnior têm sido alvo de críticas severas. O desempenho apático de jogadores chaves e a incapacidade de se adaptar às adversidades são sinais de uma crise mais profunda na seleção brasileira. A derrota para a Colômbia, em particular, destaca um problema sistêmico que precisa ser resolvido urgentemente. Esse mesmo problema anteriormente era chamado por toda a mídia de Neymar Júnior dependência. Será mesmo? A seleção brasileira, que outrora foi sinônimo de futebol arte e vitórias gloriosas, agora se encontra em uma encruzilhada. A Copa América de 2024, que deveria ser um trampolim direto para o ressurgimento, tem se mostrado um palco de decepções contínuas. O futuro imediato parece incerto, e a necessidade de uma reavaliação estratégica é mais urgente do que nunca. Os poucos torcedores que ainda mantêm a chama da esperança acesa aguardam ansiosamente por uma reviravolta que devolva ao Brasil o antigo status de gigante do futebol mundial. E enquanto isso, do outro lado da torcida, cria-se uma forte corrente de pensamento. A seleção brasileira está morta e nunca mais levantará uma taça do mundo. Na minha opinião, tá morta mesmo, gente. A CBF continua sendo máfia, continua fazendo palhaçada, continua essa várzea, essa desordem, essa má gestão. Eles não querem aprender, eles não querem corrigir os erros, continua com o ego lá em cima, entendeu? Querendo fama, querendo dinheiro, querendo hype, querendo engajamento, querendo patrocínio, querendo chamar atenção, porque só quer trazer jogador midiático, enfim, eu não vou falar mais nada. Eu apenas lavo as minhas mãos, tá? Lavo minhas mãos. Porque isso aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, acho que a gente nunca mais vai levantar um desse. Desculpa, gente, mas nunca mais. É triste, é. Só no PlayStation a gente vai ganhar isso aí. Só no videogame. Porque na vida real não dá mais. Foi bom, foi maravilhoso tudo que a seleção nos proporcionou, né, com os 5 títulos mundiais, que só vai ficar nos nossos corações, na nossa memória. Que a gente nunca mais vai vivenciar isso, se continuar desse jeito. E também eu já lavo minhas mãos mesmo. Eu jogo a toalha. Que olha, já vou encerrar o vídeo aqui. Se inscreva, ativa o sininho, deixa like, porque é um vídeo bem frustrante, gente, que eu trouxe aqui pro canal. É complicado, viu? Mas enfim, esse é o meu mundo, é o seu mundo, é o nosso mundo, é o mundo do Gabriel. E eu vou encerrar esse vídeo com uma frase que eu quero que vocês guardem pro resto da vida de vocês. A seleção morreu e o Gabriel viveu! Até o próximo vídeo, galera! Fui! Beijo, um abraço, tchau, tchau.